Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Já viram falar? Eu já sonhei acordada. Eu não sei se é a mesma coisa. É você estar acordada, ao mesmo tempo sonhando, você sabe que você pode levantar e... Isso é um sonho lúcido. Estudaram, acho que foi em Harvard que estudaram sonhos lúcidos. Você tá sonhando, tá dormindo, tá sonhando, mas você sabe que tá sonhando. É tipo isso. Entendi. Eu lembro quando eu tava estudando um pouquinho, que eu sou meio assim maluquinha, sabe? Eu vou estudando um pouquinho de cada coisa, assim, compro o livro, leio. E eu tava lendo um livro de sonhos lúcidos, achando super interessante os cientistas contando como que eles faziam na universidade. Era tipo assim, ó, eu vou dormir e você fica acordado. Uhum. Então, você aperta a minha mão 10 vezes para eu provar que eu tô sabendo que eu tô sonhando. Então, colocavam aqueles aparelhos e tal. Tem livros sobre isso, é científico. Os caras fizeram vários estudos para saber de sonhos lúcidos. E aí, na época, a minha filha, a Yasmin, ela tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, e ela começava a me contar os sonhos dela. E ela falava, mãe, como eu sabia que eu estava sonhando, a minha regra é eu deitar no sonho que eu acordo. Então, quando eu tenho um sonho assim que não tá muito legal, eu deito. Vou deitar. Eu deito no sonho e eu acordo. Ela controla. Ela sabe. Sonho lúcido. Que coisa, hein? Você não sabia, não. E como a gente tá falando dessas coisinhas malucas assim, né? Se fala muito nas crianças cristais, né? Sim, tô falando essa semana com um amigo meu sobre isso. Provavelmente o seu filho, que é novinho, é uma criança cristal, né? E isso não é loucura, não. Uma vez... eu levei o meu filho, quando ele era pequeno, tinha muito problema de enxaqueca e tal. Levei ele no hospital, nem lembro por que eu fui com ele no hospital. A médica do pronto-socorro, já uma senhora, ficava olhando assim pra ele, assim, olha, olhando pra ele. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, doutora? O que tem meu filho? Tem alguma coisa, comecei a ficar aflita. Ela falou, não, é que eu tô achando que ele é uma criança cristal. Aí eu, que isso? Eu no pronto-socorro, a médica analisando meu filho, pra ver se ele era uma criança cristal. Obviamente que eu anotei aquilo e já fui logo buscar o que era, né? Então, se fala muito nas crianças cristais já há um tempo, né? Que elas são diferentes, que elas são mais sensíveis, que elas sentem coisas que nós, que somos mais velhos, não entendemos muito bem. E aí a gente faz um link com essa coisa que a gente está falando, de tudo isso que está vindo no mundo, né? Nossa. Energia, ET, campos mórficos, tempo, mas hoje realidade paralela. Cara! Tem um amigo, quem é filho assunto, cristal? Então, esse assunto veio a mim essa semana agora, porque tem um amigo meu que o filho dele está com dificuldade de fala, tá? Então há muito tempo ele tem preocupação com essa questão da dificuldade de fala do menino. E beleza, mas é um menino super lindo, com os olhos lindos, azuis, assim. E isso é um assunto que vem. E aí, ele recentemente teve uma questão com a esposa dele, ele me contou que o menino, que ele e a esposa tiveram um desentendimento, cada um foi dormir num quarto, e disse que o menino não é muito de ficar abraçado, ele não é muito de ficar perto. Disse que nessa noite ele foi pro pai, ele abraçou o pai, colou o rosto com o pai, colou cabeça com cabeça. Disse que ele ficava assim meio que dormindo, falando, só que ele não fala, do jeito dele lá, né? A noite toda. Levantou, foi a mãe fez a mesma coisa. Se acordou, a mulher dele estava super... acordou pedindo desculpa, que tinha analisado, tinha pensado bem, que ela precisava resolver o casamento. O filho resolveu o filho foi num... Ele falou, Gabriel, a intenção que eu achei que ele estava rezando. E aí eu falei, pô, velho, você já ouviu falar em criança cristal? E uma das características da criança cristal é ter olhos grandes e brilhantes. Ele tem um super olho azul. Aí eu falei, cara, será que é isso? E que fala que tem dificuldade de fala. Porque eles estão numa realidade tão diferente da nossa, que para eles isso não é o mais importante. A nossa linguagem para eles não é o que vira. É uma coisa muito mais espiritual, uma coisa muito mais intelectual, né? Então, energética, do que a fala em si. Então, de repente, eu falei, cara, vai ler sobre isso, vai. Eu falei, essa semana. Porque ele falou sobre... Eu falei, cara, que não é, que doido, né? O meu filho, ele fala, às vezes eu chego em casa e ele fala, você tá bem, mãe? Eu nem falei nada, o moleque, ele tem, como meu marido também, tá ali, né? O pai chega em casa e ele faz, será que ele tá bem? Ele tem essa coisa. E olha assim, a gente cria esse moleque, vamos dar porrada. A gente cria ele assim, sabe? Mas ele tem essa sensibilidade natural, cara, de sentir o ambiente. Sim. De falar, não gostei muito de ir nesse lugar, não me senti bem. Legal isso. Sabe, é uma criança diferente, tipo... É isso, os olhos grandes, brilhantes. Então, e isso dá ânimo, não dá? Imaginar que tá vindo essa geração com essa outra pegada. É muito interessante. Vem pra salvar, que eu te falei, acho que parece que vem pra salvar o mundo. Parece que o mundo tá indo pra um caminho que ainda tá dominado aí por uma galera um pouco não evoluída,
Mas me parece que tá vindo uma criançada aí, que tá vindo para isso, para tirar a gente desse caminho errado. Né? As crianças sempre são a esperança que a gente tem, né? Sim. Mas acho que essa nova era aí de espiritualidade, de energias, o que você quiser chamar, né? Ela tem vindo junto com isso. Tá tudo vindo num bolo que me anima. São assuntos que, assim, que eu te falei aqui no Bubbles, a gente não tem chamado as pessoas por causa disso, mas tem aparecido oportunidades de pessoas para ver como foi o seu caso, que falam desses assuntos. Então, está ficando muito recorrente. E eu acho maravilhoso a gente poder trazer pessoas diferentes, mas que trazem visões que passam, que não, apesar de não serem iguais, passam pelo mesmo tema. Isso vai dando para nós assim, uma coisa de boa, sabe? De, pô, que legal, cara. Estamos indo para um caminho, a gente está olhando para o outro lado, a gente tá tirando um pouquinho, está saindo totalmente da caixinha, está indo para o outro lado, entendendo que a gente tem um outro tipo de vida.